Amigos e amigas, é hora de refletir, de pensar. Aqui no blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com/. Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Vamos a algumas reflexões? Refletir e pensar com serenidade é preciso. Vamos falar da propaganda enganosa para distintos grupos sociais. Vejam bem, feministas com a provocação: mulherada, você é empoderada, pode ser o que quiser. Fazem uma publicidade e apologia enganosa, na minha opinião. Hoje vemos mulheres se embriagando tanto ou mais que os homens e, consequentemente, estragando seu corpo e sua mente. Elas não são tudo isso que apregoam por aí as mídias tomadas pelo ativismo cultural, libertário, anarquista. Ninguém pode tudo. Ninguém é super mulher. Ninguém é guerreira no sentido estrito da palavra. Ninguém é guerreira no sentido estrito da palavra. A fêmea, gente, tem um corpo até fisicamente mais frágil que o do homem. Mas a propaganda esquerdofrênica tomou conta do mundo ocidental. E mesmo os políticos e agentes públicos mais conservadores têm medo de contestá-la e se acovardam ou se acomodam, acatando tudo que é imposto por uma mídia terrível e massacradora. Não é fácil enfrentar essa mídia. Aí muitos vão se acomodando, vão aceitando tudo. Infelizmente. E aí, o que era inimaginável tempos atrás está se tornando cada vez mais normal. Vemos mulheres se embriagando, conduzindo veículos automotores bêbadas, caminhando bamboleantes e deixando sapatos pelo meio do caminho, matando maridos, vociferando pelas ruas na madrugada, se drogando, dormindo nas calçadas para tomar, injetar, cheirar ou fumar entorpecentes, se entregar aos prazeres carnais. E ameaçando o homem por qualquer coisa. Tem assédio de tudo agora. Assédio moral, assédio carnal, assédio mental, psicológico, assédio conjuntural, estrutural, e sabe-se lá até onde isso vai chegar. O negócio é ir dando direitos e mais direitos à mulher. Virou moda. A compleição, vejam bem, vamos analisar lucidamente a compleição e conformação física de um ser feito para dar à luz outro ser, não comporta por muito tempo toda essa loucura, essa vida desregrada. Percebe-se a triste sina do indiferentismo religioso, a liberação total dos costumes, que se torna uma libertinagem, a falta de decência, de aparência, a fêmea querendo ser macho, o macho querendo ser fêmea, enfim, é mesmo uma libertinagem avassaladora. Alguns acadêmicos de Araque, sentenciadores de Araque também, mas que acabam impondo suas vontades, legisladores, políticos sem Deus, inventaram até um tal de pavor estrutural da pessoa de bem ao homolascivo, homoafetivo, homossexual.
Colocaram esse ser que opta por um prazer sexual desordenado no pedestal, gente. É incrível. E a imunidade sanitária dele se esvai a partir da promiscuidade proporcionada pela apologia midiática. Pensem nisso. Aqui é um equilíbrio que nós estamos passando. Nós sabemos perfeitamente que isso não vai chegar a um bom termo. O fim pode ser trágico, como já o foi para muitos. É triste, mas é isso que acontece cada vez mais. Liberação total de costumes e mesmo de atos insanos, principalmente para mulheres incautas, homoafetivos, afrodescendentes, adúlteros, adolescentes. Notadamente, os protagonistas são da esquerda política, ou seja, é o que tem 100% de perdão, mesmo estando no caminho torto. Há personagens que inventam agressões, praticam a cristofobia, invadem templos, matam, corrompem. Esses são os protegidos de um arcabouço normativo engendrado talvez para dar uma boquinha a muitos agentes públicos em repartições e mais repartições governamentais, que vão sendo criadas a todo instante a fim de sugar o dinheiro do contribuinte tupiniquim. Esse Brasil nosso não vai sair do lugar, não, desse jeito. Deve haver também outros fins confessáveis e inconfessáveis nessas elucubrações magistrais das mentes prodigiosas do mal e da hipocrisia e disfarçatez. O que chama a atenção é que não há quem pare esses impositores de suas vontades mundanas. Ao contrário, isso só vai crescendo. É mesmo o caminho da perdição social, político, religiosa. Seria uma nova Sodoma? Este episódio da Bíblia é fichinha diante do quadro atual que se nos apresenta. É picardia, hein? O que se vê na conjuntura atual. Começando pelos ditos do primeiro mundo. O primeiro mundo está se acabando, se destruindo nos seus valores morais. Por isso eu clamo, se assim me for permitido, eu clamo. Posso fazer esse clamor? Amigos, irmãos, voltem-se para Deus enquanto é tempo. Não sejam insensatos. Tenham lucidez, clarividência. Daqui a pouco esse corpo perecível, esse físico com prazo de validade estabelecido e essa mente voluptuosa e criadora de prazeres infinitos, estarão se extinguindo. Todos. Todos e todas. Que bobagem, né? Homens e mulheres homoafetivos, homoafetivas, afrodescendentes, afrodescendentas também, esquerdofrênicos e esquerdofrênicas, como querem os politicamente corretos, todos são criaturas frágeis, pecadoras, imperfeitas nessa passagem terrena. Convençam-se disso já. Não esperem a hora do falecimento, pois pode ser tarde demais. Reflexão, dilema sobre algo que acontece, está pairando no ar. A besta. Será que estamos na iminência de receber a tal besta do Apocalipse no Brasil?
A besta do Apocalipse já está no Brasil, junto com todos os seus demônios? Pois não é que a balbúrdia, a ativista política esquerdofrênica intolerante, se instalou de novo na terra dos tupiniquins? Estão soltando foguetes e comemorando os nécios, os odientos, corruptos, ladrões, reiterados, inconsequentes, os nababos espertos e as nababas espertas, como querem os politicamente corretos, né? Tudo agora tem que colocar o feminino também, né? Então, os nababos e as nababas, os acadêmicos e religiosos de Araque, os mamadores e as mamadoras das tetas do governo. E tem malfeitor e malfeitora, como pregam os politicamente corretos, até saindo das prisões. Sei lá, mas parece mesmo o fim dos tempos seculares, com esse vale tudo político, jurídico, social. Tempos difíceis, hein? Difíceis até mesmo de fazer uma reflexão. Mas nós somos duros na queda. E vamos falar, inclusive, sobre a mão forte de Deus agora. Você já sentiu a mão forte de Deus em sua vida? Quando Deus age, como em Sodoma e Gomorra, em que destruiu as cidades, é quando ele não pode deixar o mal crescer infinitamente, indefinidamente. O castigo é quando extrapola-se o limite da justiça e aí não tem volta. Nem entre os humanos na Terra isso pode acontecer. Ou seja, quando a pessoa começa a praticar muita coisa errada, o mal exagerado é punido com prisão, caso contrário, contamina toda a sociedade. Aí é um vale tudo. Então, é preciso, às vezes, de contenção. O Vesúvio, vulcão, soterrou cidades perto de Nápoles nos anos 70 d.C., também como uma espécie de punição pelo mal praticado. E vem então a pergunta. Ela nos parece interessante. Até quando o braço da justiça de Deus não cairá sobre nós na atualidade? Isso porque há ofensas terríveis a Deus, como abortos, eutanásias, ideologia de gênero e destruição da família, movimento feminista agressivo contra a igreja, blasfêmias. Sobre liberdade e permissão do mal. O mal não é feito por Deus. Ele não é paternalista, nem passa a mão por cima do mal. Deus nos deu inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória para fazer o bem. Se o indivíduo se afasta de Deus, se coloca sob a influência do demônio e o mal acontece, Deus permite. Jesus já disse que o demônio vem para inaugurar a fase do roubo, da morte, da destruição. E já inaugurou essa fase. Desde que o anjo mau passou a agir, querendo também ser Deus. Se a pessoa não quer Deus, fica sob a influência do demônio. Ela quer Deus ou não? Quer o bem ou o mal? Quer a verdade ou a mentira? É uma decisão individual de cada ser humano. Por isso todos serão julgados. Cada um tem a responsabilidade de escolher o bem, e quem escolhe o mal é por culpa própria. O mal irá acontecer e Deus não irá passar o pano, pois ele é pai, mas não paternalista, ou seja, corrige o filho que erra. Quem não corrige é que age como paternalista. É aquele pai que acha graça quando o filho pronuncia palavrões,
quando a criança quebra as coisas, e assim vai criando uma cobra para mordê-lo posteriormente. Sobre ainda esse assunto, o mal, vamos falar a respeito de acidentes que acontecem. Nós todos pertencemos a Deus, e seja feita a sua vontade. Deus não quer que um acidente ou mal aconteça com nenhum de seus filhos adotivos, mas Ele o permite, pois estabeleceu a vida humana por meio de leis. Por que acontece um acidente? Porque houve falhas humanas, possivelmente. O melhor nesses casos é entregar nas mãos de Deus, oferecer-lhe inclusive dores e lágrimas, pelo bem das vítimas, pela salvação das almas dos mortos. Ainda nessa reflexão, temos aqui sobre amores. A teologia da igreja explica sobre 3 tipos de amores: ao amor ágape, philos e o amor eros. Palavras que provêm do grego. O ágape é o amor cristão, o amor da caridade. O philos é o amor da amizade, como 2 pessoas amigas que se amam, se gostam, uma quer o bem da outra. E o eros é o amor do casal, unido pelo matrimônio, onde existe a vida sexual também. Cristo, quando fala do amor, trata-se do amor caridade, o amor de Deus pelo ser humano, o ágape. Deus caritas est. Deus é caridade, Deus é amor. Essas reflexões são do professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, escritor de mais de 100 livros da história da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, vendo o seu programa Pergunte e Responderemos, eu captei essas reflexões para passar para todos vocês, meus amigos e amigas. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá, creia. Se for para o seu bem, Ele proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, vem do dialeto de Jesus, o aramaico, e significa: vinde, Senhor Jesus, um dia Jesus voltará. A segunda e derradeira vinda de Jesus. Todos serão julgados, a humanidade inteira, vivos e mortos. Os mortos serão ressuscitados para esse juízo final. É o fim da história que está previsto, a parousia. O apóstolo São Paulo diz: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Glória, nossos corpos glorificados. Glória para quem se reconciliar com Deus, nessa passagem efêmera aqui pela terra. É a nossa chance de obter o novo Éden, a vida eterna com Deus, e não a tormenta eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Perdão, Senhor, pelos pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. E me dê a vida eterna. Senhor Jesus Cristo, eu quero a vida eterna convosco.